Capítulo 3. A natureza da transferência. Formar a percepção sutil do psicanalista. O objetivo deste ensino é formar psicanalistas, isto é, poder intervir no caminho que leva um clínico a tornar-se analista e dar-lhe a ocasião de pôr à prova o seu próprio engajamento na psicanálise. Mas o que se forma? Como diria Heidegger, qual é o ser da formação do psicanalista? Nossa preocupação maior não é fornecer conhecimentos, nem propor uma habilidade. Esse ensino visa, principal e essencialmente, formar, modelar e orientar aquilo que eu chamo o eu do psicanalista. Não o seu eu consciente, mas o eu compreendido como uma superfície de percepção. Sabemos que Freud utiliza a expressão prova de realidade para compreender a seleção que o eu opera quando tem que distinguir as excitações que vêm do exterior das que vêm do interior. Essa seleção é chamada por Freud de prova de realidade. Penso e proponho-lhes que pensem que o eu do analista é, antes de tudo, uma superfície de percepção sobre a qual as excitações não se diferenciam entre as que são endopsíquicas e as que são exopsíquicas. Quanto ao eu do analista, as excitações não são nem internas nem externas. Eu diria que, quanto ao eu do analista, toda percepção se mede por um só dono, o dono do falo. Isto é, generalizando, ele só percebe desejos sexuais, onde aparentemente só existem as manifestações mais desprovidas de sensualidade. Formar psicanalistas é favorecer neles a percepção de um desejo sexual onde este se mostra aparentemente inexistente. Fazer de modo com que o olho, o ouvido, os sentidos se habituem pouco a pouco a perceber as forças pulsionais através das manifestações concretas na análise. Vou ler uma pequena frase de Freud, em que ele nos dá uma indicação muito próxima do que acabo de dizer. Está no texto A Dinâmica da Transferência, ao qual voltaremos várias vezes. Freud diz: concluímos que todas as relações de ordem sentimental utilizáveis na vida, tais como a simpatia, a amizade, a confiança, etc., todas essas relações emanam dos desejos verdadeiramente sexuais. Mais precisamente, emanam por apagamento do objetivo sexual, dos desejos verdadeiramente sexuais. E acrescenta: a psicanálise nos mostra que pessoas que acreditamos apenas respeitar e estimar podem continuar a ser, para o nosso inconsciente, objetos sexuais. Corrigirei a frase, dizendo: a psicanálise nos mostra que as pessoas que acreditamos apenas respeitar e estimar podem, para a nossa percepção inconsciente, isto é, para a do analista, continuar a ser objetos sexuais. O trabalho que fazemos neste seminário, os esquemas, as referências à nossa prática, finalmente são apenas meios indiretos para conseguir mudar o modo habitual de percepção operado pelo eu do analista. Como se o ser da formação analítica fosse a transformação, a mudança lenta e contínua da orientação da superfície perceptiva do eu. Como se o psicanalista tivesse que aprender a abandonar, num certo momento da escuta, as orientações espaciais e temporais usuais, para acostumar-se progressivamente com uma nova orientação e mergulhar numa outra realidade, que é a realidade sexual, isto é, uma realidade regida pelo falo. Não sei se sentem o que tento dizer. Não se trata de uma proposição geral que lhes dou. É algo que percebo vivamente na minha própria prática e que tento transmitir-lhes por meios absolutamente diversos e indiretos, sabendo ao mesmo tempo que é muito difícil, precisamente, transmiti-los e fazer com que sejam sentidos. A sequência dolorosa da transferência. Algumas vezes, essa realidade sexual regida pelo falo se manifesta nitidamente. Ela não fica oculta por trás das manifestações desprovidas de sensualidade. Pelo contrário, são manifestações muito intensas, excessivas, fortes, como se a pulsão fosse desnudada. É o que chamamos habitualmente, na psicanálise, de momento, sequência dolorosa da transferência. A transferência, a neurose de transferência se manifesta por esse estado intenso, excessivo na relação entre o analista e o analisando. A transferência é uma pulsão fálica. Estávamos preocupados, na última vez, em responder a seguinte pergunta:
Como compreender a analisabilidade de um paciente? Para estabelecer esse critério de analisabilidade, retomamos a classificação freudiana clássica de neurose de transferência e de neurose narcísica. Essa distinção é criticável do ponto de vista prático, porque hoje sabemos que até mesmo as que são chamadas neuroses narcísicas, isto é, as psicoses, também são passíveis de transferência. Entretanto, essa distinção me parece útil para trabalhar teoricamente e compreender a dinâmica desse momento essencial em um tratamento, que é o momento da transferência ou neurose de transferência. Minha intenção esta noite é detalhar melhor a natureza desse momento e apresentar-lhes uma hipótese que é a seguinte: a neurose de transferência corresponde ao destino de uma pulsão específica à análise, que chamo de pulsão fálica. Verão que se trata de uma nova pulsão, acrescentada à lista já estabelecida das pulsões parciais. Em geral, elas se reduzem a 4, oral, anal, invocante e escópica, e nem incluo a pulsão sadomasoquista. Diríamos que há uma infinidade de objetos pulsionais e que existem muitas pulsões parciais, mas estou acrescentando aí uma nova pulsão. Creio que essa pulsão fálica explica muito bem a estrutura da transferência, tal como a encaramos hoje. Na última vez, distinguimos 2 níveis: o nível matricial da neurose de transferência e o nível da significação. São 2 níveis de produção da neurose de transferência, 2 níveis de causação. Primeiro nível, matricial. No nível matricial, a causa da neurose de transferência, a causa do aparecimento desse momento, dessa sequência de transferência, é o objeto da pulsão. Esse objeto atrai a pulsão e a faz girar em torno dele. Segundo nível, a significação. No segundo nível, o da significação, vimos que a causa da neurose de transferência não é o objeto, mas o véu que cobre o objeto. Vimos que o que encarna o véu que cobre o objeto é a reserva, a atitude reservada, silenciosa do analista. Precisei então que cobrir o objeto da pulsão com o silêncio não significa estar constantemente e de maneira rígida em silêncio. É um silêncio matizado, um silêncio em si. Não achei melhor expressão para falar desse silêncio senão dizer o silêncio em si. Nessa segunda causa, estamos no nível da recusa, considerando que esse véu que se manifesta pelo comportamento do analista seria, do ponto de vista estrutural, dinâmico, o que, na teoria lacaniana, chamamos de falo imaginário. Assim, começamos a fazer essa distinção e a elaborar a dinâmica desse movimento da transferência. Hoje, desejo marcar novamente os 2 níveis, mas com uma abordagem um tanto diferente. É a mesma distinção, porém com mais precisões. Existe um texto freudiano muito pequeno, de 5 páginas, no qual ele tenta explicar como uma pessoa sucumbe à neurose. Freud quer compreender como, em que circunstâncias, uma neurose se instaura em alguém. O título desse texto é Sobre os tipos de entrada na neurose. É um pequeno texto de 1912 que faz alusão a outro texto, quase do mesmo ano, e que se chama A Disposição à Neurose Obsessiva. São 2 textos curtos, em que Freud faz breves reflexões sobre questões de que se ocupava, como, por exemplo, o desenvolvimento da libido, o problema do eu. Proponho-lhes a leitura do primeiro desses textos, sobre os tipos de entrada na neurose, modificando o título para Sobre os tipos de entrada na neurose de transferência. E verão que mesmo nesse texto é perfeitamente legítimo lê-lo pensando não na neurose em geral, mas na neurose de transferência. E certamente reconhecerão sem dificuldade a mesma coisa que dissemos de outra maneira. Freud diz: efetivamente, há 2 fatores que causam uma neurose. Um é o fator disposicional, ou predisposição ou disposição. O segundo é o fator desencadeante. Lembrem-se de que é um texto de 1912 e estamos numa época em que o problema da causa, da etiologia das doenças, se apresenta constantemente. Freud utiliza o termo disposição para explicar o problema da constituição. Haveria, pois, segundo Freud, 2 fatores: o fator disposição e o fator desencadeante. Para nós, o fator disposição corresponderia à causa no nível matricial, e o fator desencadeante corresponderia à causa no nível da significação, isto é, o fator disposição corresponde ao regime da pulsão.
O fator desencadeante corresponde ao regime da significação e é chamado por Freud de frustração. Nós o chamamos de recusa, véu. O nível matricial da transferência. Vamos falar do primeiro nível, do fator disposição, ou se quiserem, vamos retomar a nossa expressão, nível matricial da causação de uma neurose de transferência. No texto que citamos, Freud se preocupa em dizer: sim, pode-se frustrar alguém e fazê-lo entrar numa neurose, mas isso não basta. É preciso que haja uma disposição prévia. Essa é, em parte, a nossa questão. Antes de começar uma análise, no momento das entrevistas iniciais, ou já estando em tratamento, mas antes de entrar no momento que chamamos de sequência dolorosa da transferência, é preciso que o analisando esteja num estado prévio. É o que Freud chama de disposição. Como Freud descreve esse estado prévio? Para isso, volto ao texto da Dinâmica da Transferência. Todo indivíduo a quem a realidade não oferece inteira satisfação da sua necessidade de amor, todo indivíduo insatisfeito se volta, inevitavelmente, com uma certa esperança libidinal para todo novo personagem que entra na sua vida. E acrescenta: assim, é completamente normal e compreensível, esta é a frase que mais nos interessa, ver o investimento libidinal em estado de espera e pronto para dirigir-se para a pessoa do médico. Essa é uma boa maneira de caracterizar o estado no qual se encontra o paciente que está a ponto de empenhar-se numa análise. E isso nos servirá quando virmos o tema das entrevistas iniciais. O investimento libidinal em estado de espera está pronto para dirigir-se para a pessoa do médico. Assim, ele descrevia a predisposição ou a disposição à neurose de transferência e a toda neurose, se retomarmos o texto, o outro texto de Freud sobre os tipos de entrada na neurose. Critério de analisabilidade: ser afetado pela pulsão. Numa perspectiva ligeiramente diferente, na última vez propusemos uma concepção semelhante. Não tínhamos falado de investimento libidinal. Não tínhamos falado desta expressão, inteiramente pronto para dirigir-se para a pessoa do médico. Mas, procurando dar uma fórmula para definir o estado de analisabilidade de um paciente, dissemos, inspirando-nos no conceito de potência de Spinoza, que a aptidão à transferência analítica se decide, essencialmente, no poder de ser afetado em ato pela pulsão, isto é, que é analisável todo indivíduo que pode sofrer com sua pulsão. Discordância temporal. O eu vai mais rápido que a pulsão. O que queremos dizer com essa expressão, essa fórmula, sofrer com a sua pulsão? Para responder, vamos retomar a teoria freudiana do desenvolvimento das pulsões do eu e da libido, isto é, a pulsão sexual e a pulsão do eu. Lembrando que estamos ainda no nível da disposição. Retomo o outro texto de 1912, A Disposição à Neurose Obsessiva. Nele, Freud sugere que a disposição à neurose em geral e à neurose obsessiva em particular, e para nós, a neurose de transferência, depende desse estado tenso de espera, com o investimento libidinal pronto para saltar sobre a pessoa do médico. Esse estado, diz ele, é o resultado de uma alteração temporal ocorrida na infância do paciente. Uma alteração temporal muito particular, porque não se trata de uma alteração do tempo no passado. Freud reconhece que deve essa expressão, alteração temporal, a Fliess. Fliess pensava que havia problemas psíquicos derivados de conflitos, de discordâncias no nível do tempo, de relação entre diferentes movimentos das instâncias psíquicas. Com efeito, segundo Freud, existiria uma discordância, um desacordo entre a linha de evolução progressiva e relativamente uniforme do eu, por um lado, e o avanço fragmentário disperso em fluxos sucessivos, em ondas sucessivas, das pulsões parciais sexuais. Segundo essa teoria, Freud nos faz compreender que, quando um paciente se apresenta para uma consulta de análise, é porque ele se encontra no limiar de uma sequência transferencial, e nós deveríamos supor uma falha temporal, um contratempo, uma defasagem no tempo entre o eu e a libido. O eu seria mais rápido que a libido. A citação de Freud na Disposição à Neurose Obsessiva é esta: o desenvolvimento do eu precede no tempo o da libido.
e acrescenta: as pulsões do eu antecipam a escolha de objeto, antes que a função sexual, isto é, a pulsão, tenha atingido a sua configuração definitiva. A criança e o espelho. Essa noção de antecipação temporal do eu em relação à libido é fundamental para nós, pois vai tornar-se precisamente, para Lacan, o pivô do estádio do espelho. É como se Lacan tivesse lido esse texto de Freud pensando no estádio do espelho. É exatamente o mesmo esquema que ele propõe. Essa antecipação temporal das pulsões do eu em relação às pulsões sexuais corresponde, no vocabulário lacaniano, à defasagem, a distância que existe entre a imagem integrada e unitária do eu, por um lado, e, por outro lado, o real disperso dos gozos parciais. Sabemos que Lacan dizia que a criança diante do espelho é captada pela imagem global da sua pessoa. É muito importante notar que isso acontece apenas uma vez. O estádio do espelho é um caso excepcional, uma situação de exceção e até diríamos quase mítica. Essa imagem global, essa identificação imaginária na qual ela se precipita, contrasta com a vida interna do seu corpo, com as sensações perceptivas do seu corpo, com as pulsões no interior do corpo. As pulsões no interior do corpo são a vida que pulula no interior, contrastando com uma imagem integrada, unitária, unida, total no espelho. É muito importante o que Lacan diz. Esses contrastes entre a imagem no espelho e o real do corpo são a matriz da formação, não do eu. Moi, mas do eu, je. Ao dizer isso, lembro-me de um episódio do tempo em que tive a oportunidade de revisar a tradução espanhola dos escritos de Lacan. Para minha felicidade, isso me permitiu vê-lo frequentemente, estar muito próximo dele e discutir muitas vezes com ele os verdadeiros problemas de compreensão do texto, e eu aproveitava para fazer-lhe perguntas. Nessa época, eu nem sempre compreendia os textos dos escritos. Às vezes, até hoje, continuo não compreendendo. Tinha um sério problema, porque em espanhol não se podia traduzir de modo diferente moi e je. Essa distinção entre o moi e o je não existe em espanhol. Hoje, temos entre nós o Sr. Braunstein, um amigo que vem do México para visitar-nos e que conhece bem esse problema, pois teve ele próprio que trabalhar com os tradutores. Estávamos, pois, com Lacan. Jantávamos juntos. Lembro-me muito bem. Era ao lado do Hotel Montalembert. Para mim, é muito importante. Era uma noite, um jantar de trabalho. Mostrei-lhe o texto e lhe disse que, no título, ele escrevera o estádio do espelho como formador do eu, moi. Ele disse: o eu, moi? Que erro! E pulou na cadeira dizendo: mas não é o moi, é o je. O estádio do espelho é formador do je, não do moi. É difícil porque, quando se lê o texto, tudo leva a pensar que se trata do moi e não do je, pois o je aparece pouco no texto. É curioso, mas é assim. Lacan sempre teve o hábito de avançar promessas no título. Esse título é uma mensagem. Já é um conceito, embora não seja desenvolvido no texto. É preciso compreender o je não como sendo fundado a partir da imagem do sujeito. Não é ele que se identifique com a imagem que está no je. Isso se produz antes do lado do moi. O je se funda na distância temporal entre a imagem, que vai mais depressa do que o corpo, e este último. Com mais exatidão ainda, proponho-lhes pensar o je, a matriz do je, como sendo a épura, a linha, o contorno da imagem que aparece no espelho. É essa matriz do je que, mais tarde, será o sujeito do inconsciente. Na verdade, penso que o je simbólico, nesse texto, anuncia o conceito do sujeito do inconsciente, que aparecerá muito mais tarde. Logo, temos o moi, que é a identificação com a imagem total, o caráter refletido dessa imagem, o real, que é o que a criança sente no seu corpo, e o je, que é a épura, a linha de contorno da imagem ligada ao problema da antecipação temporal, da distância, da defasagem temporal. Voltemos ao nosso fio condutor. A disposição à transferência consiste em uma alteração da relação entre a imagem do eu e o objeto gozo, para utilizar um termo lacaniano muito ouvido e conhecido, o objeto A. Ou seja,
A relação entre a imagem do eu e o objeto A, como se a imagem cobrisse imperfeitamente o objeto. Sofrer com a pulsão poderia, pois, traduzir o fato de que esta, insuficientemente velada, está pronta para saltar, a ir à procura de um abrigo, de um porto que a amarre, de um analista que a fixe. Relembremos a fórmula de Freud. Para que uma pessoa sucumba à neurose, é preciso um fator desencadeante, do qual ainda não falamos. Mas também é necessária uma disposição que consiste em que a sua pulsão não esteja corretamente velada por uma imagem. Há, então, uma defasagem no nível da cobertura da imagem sobre o objeto da pulsão. É como se situássemos a disposição no nível da fonte, uma vez que essa pulsão, essa tensão libidinal, pronta para saltar sobre o analista, salta sobre ele. Ela não fica sobre o analista, ela volta para si mesma. É um aspecto muito importante. A neurose de transferência, como dizíamos na última vez, é uma neoformação, um tecido vivo desenvolvido em torno desse pivô central que é o analista. Mas seu objetivo é fechar-se circularmente, contornar, englobar o objeto analista. É preciso que ela o contorne, para que ela volte. Isso quer dizer que a expressão de Freud, o investimento libidinal pronto para saltar sobre a pessoa do médico, poderia se completar assim: pronto para saltar sobre a pessoa do médico para voltar à sua fonte, ao ponto de partida. O desejo do analista. Antes de considerar o nível da significação, desejaria deter-me nesse ponto e fazer uma pergunta que já surgiu outras vezes e que ainda surgirá, pois é preciso considerá-la a partir de diferentes pontos de vista. Qual é esse objeto analista que a pulsão cerca? É a própria pessoa do terapeuta, seu corpo físico, seu sonho, sua vida, sua teoria, seu pensamento? Esse objeto é a pessoa? Esse objeto que chamamos analista é apenas um furo sem nome, sem natureza, sem traço característico? Bastaria dizer furo. Até seria necessário não dizer analista. Então, é a pessoa, é esse objeto analista que a pulsão cerca? É o furo, é o grande outro, que situamos no nível da significação o grande outro, o outro interlocutor ao qual se dirigem as demandas? É a imagem, o véu opaco do objeto definido pela atitude reservada, silenciosa do analista que atrai, suscita as demandas, que atrai e suscita os tecidos vivos, a neoformação? Ou ainda é um representante psíquico? Freud propõe isso nesse mesmo texto, A Dinâmica da Transferência. É uma bela citação. O investimento libidinal vai se dirigir para o médico, considerando como fazendo parte de uma série, de uma das séries psíquicas, isto é, de uma cadeia de representações que o paciente já estabeleceu no seu psiquismo. O analista seria um representante psíquico singular, o que Lacan teria chamado de um significante. Então, qual é esse objeto em torno do qual a pulsão gira para voltar ao seu ponto de partida? Lacan decidiria a questão e daria uma resposta muito precisa. O objeto em torno do qual a pulsão gira é, antes de tudo, um furo. O objeto analista, em torno do qual a pulsão gira, é, antes de tudo, o furo coberto com o véu do falo imaginário. A equação furo mais véu se chama, na teoria lacaniana, segundo a minha leitura, igual desejo do analista. O desejo do analista igual furo mais véu. Furo mais máscara do véu. Máscara do furo. Todas as outras posições de que falamos, a pessoa, o grande outro, o furo enquanto tal, o representante psíquico, são reconhecidas como posições determinantes por parte do analista, para constituir um elemento que atrai para si a transferência, que atrai para si a pulsão, fazendo-se cercado por ela ao deixá-la voltar ao seu ponto de partida. Todas essas posições são determinantes, mas para Lacan a dominância, a primazia é a do desejo do analista. Voltaremos ao desejo do analista quando abordarmos o nível da significação. De que natureza, qual é a pessoa real do analista? Com efeito, devemos encarar esse aspecto do analista que fica sempre na obscuridade, pois é muito difícil dar-lhe um sentido preciso. Refiro-me à pessoa real do analista. Quando falarmos da contratransferência, voltaremos a esse problema.
Agora, gostaria de ressaltar que a dificuldade de refletir sobre essa interrogação reside em que isso está ligado ao mesmo paradoxo relativo a todo elemento que pertence à dimensão do real. O paradoxo consiste nisto: desde que o real é mordido, deixa de ser real e se torna fantasístico. Desde que o corpo físico real do analista, do terapeuta, é perturbado por uma experiência com seu paciente, esse corpo não é mais real, torna-se fantasístico. Por exemplo, um analista em supervisão me contou recentemente o seguinte: eu estava ativamente empenhado na escuta do paciente e, no momento em que o escutei dizer "tenho vontade de mutilar a minha sessão", nesse momento senti uma dor aguda, forte, intensa no ventre. É formidável. É notável que o analista seja sensível a isso, porque responde ao que dizíamos no início: formar o eu como superfície de percepção, segundo o critério do falo. É notável porque 1000 vezes estamos empenhados na escuta. 1000 vezes temos sensações no corpo. E 1000 vezes não prestamos atenção a elas ou as consideramos como insignificantes. O fato de o analista comentar que, quando ouviu "tenho vontade de mutilar a minha sessão", percebeu uma forte dor no ventre, é uma boa apreciação, que indica que ele se reconhece, mesmo que não tenha pensado nisso, como objeto de uma pulsão que o envolve. Outro exemplo, este mais geral, não se refere ao corpo, mas desta vez à vida do analista. É o caso difícil, muito difícil, em geral, de pacientes mulheres que estão além do amor de transferência, que estão na erotomania de transferência e que perseguem o analista. Elas esperam que este termine as consultas. Elas esperam na rua para ver o carro que ele pega, etc. É um sofrimento que aqueles que não o viveram não conseguem imaginar. É muito difícil, é insuportável. Lacan o chama de erotomania mortificante, não para quem vive a erotomania, mas para quem é objeto dela. Como conceber o mal-estar que esse analista sente na hora de pegar o carro? Sai do consultório, vai procurar o carro e, subitamente, vê passar diante de si, 5 horas depois da sua sessão, a paciente que o esperava há longas horas para segui-lo. Que situação é essa? Como nomeá-la? Evidentemente, nós a imaginamos no quadro da transferência, mas podemos imaginá-la também como uma passagem ao ato, como um acting out por parte da paciente. Mas como conceber o mal-estar, o sofrimento do analista, o sentimento de mortificação? Como pensá-lo? Considero que uma dor no corpo exprime, uma vez que o corpo real é mordido pela experiência da transferência, da análise, que esse pedaço de corpo, esse farrapo de corpo, esse ventre do analista não é mais um ventre real, é fantasístico. Mas, a cada vez que me relatam uma experiência semelhante, o que acabo de dizer me parece insuficiente. Eu desejaria que distinguíssemos bem as diferentes posições do analista, que pensássemos em como nos acomodamos, de maneiras distintas, aos vários lugares que os analisandos nos atribuem, a essas diferentes posições. Sempre temos a impressão de que são posições em que ficamos intactos, como se fossem cadeiras que ocupássemos, mas não ficamos intactos. Para abordar esse problema eminentemente difícil do corpo real do analista, que aliás não foi claramente resolvido até hoje, eu desejaria retomar a alegoria lacaniana da libido imaginada como uma lamela. A libido é uma lamela que sai do corpo, vai até uma certa distância e volta para o seu ponto de partida. Vê-se que estamos descrevendo exatamente o movimento da pulsão. Acrescentemos a essa alegoria da lamela de Lacan uma ficção complementar. Diremos que a lamela nasce e cresce, estende-se no espaço com múltiplas camadas, porque não é constituída de uma superfície única. Vamos imaginá-la folhada, composta de múltiplas camadas, estratificada. Por que estratificada? Porque há várias pulsões, oral, anal, etc. As pulsões parciais nunca estão sozinhas. Deve-se imaginar a pulsão em camadas sucessivas, superpostas. Vamos imaginar, pois, a lamela que avança, se estende no espaço, cerca o objeto analista e volta para o seu ponto de partida. Deveríamos imaginar esse impulso como camadas crescendo irregularmente.
Acrescentemos agora a essa alegoria, a ficção, a ideia de que essa lamela só pode fazer seu trabalho de avanço, sua atividade de progressão e retorno, se puder alimentar-se de um fragmento orgânico totalmente vivo e real, que chamaríamos de enxerto, como se o corpo real do analista fosse assim um reservatório real para manter e nutrir o desejo do analista. Em outras palavras, é como se o corpo real do analista fosse uma espécie de reservatório real, que permitisse a este ocupar o lugar do desejo, do véu imaginário que cobre o objeto, como se pudéssemos imaginar que o corpo do analista fosse fornecido, provido de tal modo que daria constantemente, que ofereceria a possibilidade ao analista de vir ocupar esse lugar do véu. Mas, ao mesmo tempo, imaginemos que esse corpo seja como um enxerto que alimenta e se alimenta da libido que sai do paciente. É uma ficção. Não é tão plena quanto eu gostaria, mas seria muito bom que aceitássemos dinamizar o conceito de desejo do analista, dramatizando-o graças a essa intuição kantiana de um corpo enxerto do analista. Como vemos, estamos fazendo a complementaridade atuar alternativamente entre o desejo do analista, isto é, o furo mais o véu que o cobre, e o corpo enxerto do analista. Creio que ganharemos em habilidade técnica se conseguirmos ter essa intuição. Em certos momentos do tratamento, como foi o caso desse analista em supervisão de quem falei há pouco, há de ser objeto das pregas pulsionais, das invaginações diversas, dos estiramentos e estenosamentos das bordas orificiais. Ganharemos, então, uma maior flexibilidade para nos identificar ao objeto da pulsão, para vir ocupar o lugar de véu do objeto da pulsão, para melhor encarnar a figura, o véu do falo imaginário. Se trabalharmos com essa imagem em que somos um enxerto da libido, enquanto estamos sentados, escutamos, falar, pensamos, é completamente distinto do clichê do analista que escuta e está pronto para interpretar o sentido das palavras que ouve. São dois analistas completamente distintos. É totalmente diferente se vocês se sentam em sua poltrona para escutar o que lhes dizem, para interpretar, e se sentam na poltrona para sentir e prestar-se a imaginar que são o objeto de uma invaginação lamelar da libido. Então, você escuta de um modo completamente diferente. Intervém de outra forma. Tem uma percepção absolutamente diferente daquilo que o paciente diz e daquilo que acontece com você. O que tento fazer nesse seminário sobre a técnica é provocar, suscitar esse tipo de reflexão. Para podermos voltar ao nível da significação, ressaltemos um ponto acerca do nível matricial. Para Lacan, a causalidade de um nível matricial nunca se situa, como para Freud, no ponto de partida, mas no nível do objeto. O objeto é atrativo, aquele que é capaz de atrair. O objeto da pulsão, no nível matricial, é um atrativo, um polarizador da pulsão. É esse o nível matricial, o plano da pulsão, da disposição, do estado inicial do objeto atrativo. Aqui, a causa é uma causa matricial, o nível da significação. Vamos agora para o nível da significação. Nesse nível, vamos retomar os 3 pontos de que já tratamos. 1. O analista encarnando a expressão imaginária do objeto insatisfatório da pulsão, véu opaco da recusa, na medida em que ele pode vir para esse lugar, institui, sem notar, o lugar, dessa vez simbólico, da autoridade do sujeito suposto saber. Isso me parece ser uma nuance muito importante. Naquele momento, aproveitamos para dar a especificidade da psicanálise, para diferenciá-la de qualquer outro método. A autoridade do sujeito suposto saber existe em toda transferência. Transferência de ensino, psicoterápica, psiquiátrica, em suma, qualquer que seja o tipo de transferência. Mas a característica própria da psicanálise é que o sujeito suposto saber é um efeito do fato de que o analista ocupa o lugar do objeto. É preciso que o analista se preocupe com aquilo que ele sente em suas entranhas, sem ter que procurar ocupar esse lugar do sujeito suposto saber, para criar a sua autoridade dessa maneira. Procurem o que sentem, procurem pensar-se como objeto da pulsão. Venham para esse lugar de véu fálico imaginário
e a autoridade virá instaurar-se automaticamente, sem que se esforcem para isso. Ao contrário, se a procurarem, não a encontrarão. É justamente o que acontece no início, com uma certa rigidez da parte dos analistas que começam. Essa rigidez é um modo de tentar encontrar o lugar do interlocutor. E o que ocorre é que, para o analisando, essa rigidez se transforma não numa recusa que suscita, mas numa recusa que exclui. E é assim que o paciente abandona o tratamento. Logo, primeiro efeito, sendo ocupado o lugar do véu de objeto da pulsão, automaticamente se institui essa outra instância simbólica que é a autoridade do sujeito suposto saber. 2. O segundo efeito, desta vez sobre o analisando, seria o de suscitar nele demandas de amor dirigidas à autoridade, ao grande outro. É ocupando esse lugar que o analista suscita demandas dirigidas não a ele, mas ao grande outro que ele institui. Essas demandas de amor reúnem o conjunto dos sintomas, das mensagens, das demandas de saber, das palavras dirigidas ao grande outro que o analista representa. Até aqui, ainda não estamos na fase da neurose de transferência, da sequência dolorosa da transferência, na qual não se trata de demandas de amor. Trata-se de amor simplesmente, de amor de transferência. E mais do que de amor, trata-se de ódio de transferência, trata-se de dor de transferência, trata-se de angústia de transferência. Não são demandas. Vamos devagar. O que estou descrevendo é uma dinâmica feita de movimentos e de elementos polarizadores. Entrada na neurose de transferência. Para chegar a esse momento doloroso da sequência transferencial, é preciso primeiro que o paciente fale. A fala do paciente não é sempre uma demanda. É preciso distinguir bem a fala da demanda. Desde o início do nosso trabalho, dissemos que falar não é demandar. E entre as demandas, há o conjunto das demandas dirigidas ao grande outro, que são demandas de reconhecimento, demandas de amor. Essas demandas de amor ainda não são o próprio amor. Para que cheguemos ao próprio amor, é preciso que a essas demandas de amor suscitadas pela atitude reservada do analista, o eu encontre uma recusa. É uma primeira recusa. Penso no exemplo de um paciente que vi recentemente. Ele tem 6 meses de análise, está deitado e diz ao analista, no começo de uma sessão: "Você acha que vale a pena eu gastar dinheiro para vir aqui?" Essa expressão, esses termos são irônicos e ao mesmo tempo são um reflexo de um certo engajamento. É um sinal de engajamento do analisando em relação à sua análise. Essa frase, essas palavras não constituem ainda uma transferência. É uma demanda de amor suscitada pela atitude do analista e pelo quadro da análise. O divã, o ritual, o caráter uniforme do lugar, o caráter repetitivo do tempo, etc. Esse aspecto de recusa não é dado apenas pelo silêncio do analista, mas é todo o quadro da análise que produz um efeito frustrante de recusa. 3. Logo, o analisando dirige demandas de amor ao grande outro e encontra uma primeira recusa. Essas demandas voltam para o eu. E é nessa volta que vai se produzir uma mudança de registro que nos fará passar da demanda de amor ao amor de transferência, ao ódio de transferência. Algumas vezes, acredita-se que o silêncio do analista, principalmente os leigos pensam assim, favorece no paciente o fato de encontrar ele próprio as respostas para suas perguntas, de deixá-lo trabalhar, de fazer a sua tarefa de analisando, de estimular a autonomia do seu pensamento, de respeitar a associação livre e a independência afetiva. Isso é absolutamente falso. O silêncio do analista provoca uma dependência maior, um apego intenso, uma ruptura de associação e a irrupção de fantasias fundamentais, nas quais o paciente se transforma, como veremos, em objeto sexual do analista considerado como o grande outro. E é então, na volta para o eu, depois da primeira recusa, que vai se produzir uma outra ida e volta, que constituirá o amor de transferência. Digo amor de transferência, pois é a expressão conhecida, mas pode ser, como ocorre muitas vezes, o ódio de transferência ou a angústia de transferência. Desejaria dar algumas referências clínicas quanto à maneira como o analisando se apresenta no momento em que sofre a primeira recusa. Quando este volta para si mesmo, nesse momento, produz-se uma mudança de registro. Esse movimento se manifesta pelo fato de que o analisando deixa de referir-se ao passado
para preocupar-se cada vez mais com o presente da sessão, com o aqui e agora. Nesses momentos excessivos, ele não quer mais ouvir falar de outra coisa que não seja a relação atual com o seu analista. Os silêncios são então frequentes, muito mais frequentes do que antes. Esses silêncios são interrompidos, pontuados por pequenas tosses nervosas. Então, a maneira de falar é hesitante, como se o analisando tivesse a garganta seca. Edward Glover, em um livro que é clássico e que se chama A Técnica da Psicanálise, consagra 2 capítulos ao problema da neurose de transferência, que ele descreve com muita eloquência. Existem sinais típicos da neurose de transferência. Os músculos se endurecem ligeiramente. A posição do paciente no divã se torna rígida e vigilante. Aparecem crises de ansiedade. E, finalmente, quando o paciente fala, declara que não tem nada a dizer e que é o analista que deve falar. Freud também faz algumas vezes descrições impressionantes desse momento. Por exemplo, a célebre frase que muitos conhecem ao falar do homem dos ratos: o rosto do sujeito exprimia o horror do gozo ignorado. Para Freud, era o rosto, porque ele olhava o paciente, ele o via e considerava que esse rosto exprimindo o horror do gozo ignorado era o sinal manifesto, preciso, de uma sequência transferencial dolorosa. Freud dizia que nesse momento era a atualização em ato, a presença em ato de uma pulsão sádica anal. Freud comenta esse comportamento do analisando, tal como descrevemos, como uma tendência da pulsão a se manifestar em ato, e mais do que em ato, em ação alucinada. Na dinâmica da transferência, ele diz: lembremo-nos de que ninguém pode ser morto in absentia nem in effigie. É uma frase que a maioria dos textos sobre a transferência repetem. Mas, 10 linhas acima, há, na minha opinião, uma frase 1000 vezes mais apaixonante, mais próxima daquilo que nos acontece. As emoções inconscientes, isto é, as pulsões, procuram reproduzir-se, desprezando o tempo e seguindo a faculdade de alucinação própria do inconsciente. Como nos sonhos, o paciente atribui ao que resulta dessas emoções inconscientes ou despertas um caráter de atualidade e de realidade. Ele põe em ato suas paixões, sem levar em conta a situação real. Freud não hesita em escrever que, no momento culminante da neurose de transferência, o analisando alucina e vive a relação transferencial com o mesmo sentimento de realidade que temos quando sonhamos, isto é, quando alucinamos, pois um sonho é uma alucinação. O amor de transferência, o ódio de transferência, toda paixão de transferência pode se reduzir, na verdade, a uma modalidade da alucinação. Talvez exageremos ao dizer isso, mas é para acentuar bem esse caráter excessivo, intenso da pulsão no momento de transferência. Como interpretar esse momento de pulsão excessiva no momento da sequência transferencial? Sofrida a primeira recusa, o eu se polariza exclusivamente no falo imaginário, excluindo totalmente a presença do grande outro. O amor é dirigido não à autoridade do grande outro, mas diretamente, de modo concentrado, polarizado, isto é, ao falo imaginário. Lacan diz: o amor se dirige ao semblante do ser. Traduzo: o amor se dirige ao semblante do objeto, ou ainda, o amor se dirige ao véu que cobre o objeto. Ora, é então que ele encontra uma segunda recusa e volta de novo para si mesmo, mas desta vez volta para si mesmo até identificar-se com o falo. Torna-se o falo que lhe é recusado. O eu se identifica ao objeto que lhe é recusado. O analisando começou por demandas de amor, demandas para ter o falo, para pedir ao grande outro para ter o falo. Agora, depois dessas 2 recusas, ele se torna esse falo, se identifica com o falo. Nesse momento, pode-se dizer que o eu se constitui como sendo o falo, o objeto do desejo do grande outro. É isso que é difícil aprender na dinâmica que estabelecemos. Uma vez que o eu se identifica com o falo imaginário que ele pedia anteriormente ao grande outro, agora, identificando-se com o falo, reaparece o grande outro, não mais como autoridade, mas como um grande outro que deseja, e do qual o eu, identificado com o falo, vai ser o objeto.
Essa sequência transferencial de amor, de ódio ou de angústia é interpretada pela psicanálise como sendo o produto da identificação do eu com o falo. O eu fazendo-se o falo do grande outro desejante, representado pelo analista. Nesse momento da sequência dolorosa da transferência, o analista é vivido, isso é curioso, como alguém absolutamente diferente do paciente. É isso que é difícil aprender. O eu se identifica com o falo e se faz o falo do outro, do grande outro desejante, representado pelo analista. Mas o paciente, no nível de um sentimento consciente, vive o analista como uma presença aguda, com um sentimento agudo de que ele é alguém diferente dele. É então que terei que justificar a minha hipótese da existência de uma pulsão fálica. Dizer que o objeto da pulsão é um furo é o mesmo que dizer que o objeto da pulsão é uma função ou um lugar. Percebam, ao responder, que haveria várias maneiras de abordar a questão, em particular, graças à topologia. Ouvi dizer que certos analisandos terminavam a análise identificando-se com o eu do analista. O que acontece, na sua opinião? Esta é a questão da identificação com o analista. Sabemos que Lacan falou muito desse problema. Muitas vezes, interpretou-se mal sua formulação. Ele nunca negou que um analisando pudesse identificar-se imaginariamente com seu analista. Não só nunca negou, mas também considerava que isso é habitual para muitos, durante um certo tempo. Os analisandos, especialmente os que fazem tratamento há muito tempo, adquirem certos traços do analista, principalmente se esses analisandos se tornam, eles próprios, analistas. São imitações, identificações de tipo imaginário, parciais, que não são negadas. É um fato. O que Lacan negou, e isso tem um peso teórico importante, foi conceber o fim do tratamento como sendo uma identificação com o analista. Essa é uma questão completamente diferente. Efetivamente, certos analistas declararam que o fim do tratamento seria a identificação com o eu do analista. Foi o caso da escola da psicologia do eu. Mas, retomando-se a história do pensamento analítico e, dentro dela, a concepção da psicologia do eu, especialmente a de Hartmann ou Rapaport, vê-se que eles consideravam que o fim de um tratamento terminava pela identificação com o eu do analista, com o eu normal, adaptado, sadio do analista. Mas, antes de Hartmann e Rapaport, há toda uma série de analistas que tiveram um pensamento apaixonante, como, por exemplo, Sándor Hadow, que nunca é mencionado. Cito em particular Sándor Hadow porque ele está muito próximo daquilo que digo aqui nesta noite. Foi o primeiro a fazer uma abordagem econômica da transferência. Escreveu um texto em 1927, 7 anos depois de Mais Além do Princípio de Prazer, que se chama A Abordagem Econômica do Problema da Transferência. Foi o primeiro a ter a ideia, que na época parecia absolutamente luminosa, de pensar que o analista ocupava diferentes instâncias psíquicas do paciente. Por exemplo, que o analista ocupava o lugar do supereu psíquico do paciente. Depois dele, Strachey retomaria quase a mesma posição sob outra forma, para manter esse trabalho de identificação. Nesse momento, falaria de identificação do analista com o lugar de uma instância psíquica, mas isso não é a identificação com o analista, mas as identificações do analista. Aliás, hoje não se diz identificação do analista, mas o analista ocupa o lugar de... A identificação do paciente com o falo imaginário não corresponderia à identificação da criança com o falo faltoso da mãe, pondo assim o paciente em posição de regressão infantil? Como sair dessa posição? Ao invés de dizer que a criança se identifica com o falo que falta à mãe, modifiquei os termos, dizendo que o eu do analisando se identifica com o falo na medida em que ele lhe foi recusado, e então ele se constitui em objeto fálico do grande outro desejante. Como sair dessa posição? É uma pergunta que tentaremos responder na próxima vez. Mais genericamente, desejaria refletir sobre um ponto. Pensar que a neurose de transferência é uma doença instituída por nós, que somos nós, analistas, que instituímos essa situação mórbida da qual somos o enxerto. O que quer dizer que, uma vez a situação mórbida desenvolvida, joga-se fora o enxerto.
Uma vez bem instituída essa situação, rejeita-se o enxerto e assiste-se à dissolução do trabalho desse tecido neoformado. Porque, finalmente, pode-se considerar o problema do fim do tratamento uma questão muito difícil, que abre muitas perspectivas, como a de um corte, uma separação, de um trabalho de excisão no nível desse tecido vivo que se desenvolveu. Mas, levando-se em conta a pergunta a respeito do termo de regressão infantil, que foi utilizado por diversos autores para falar do apego muito forte do analisando em resposta ao silêncio ou à atitude reservada do analista, afirmamos que, efetivamente, a neurose de transferência é um estado mórbido que infantiliza o paciente. Falamos de enxerto, mas também podemos nos servir de outro termo, núcleo. Um elemento núcleo que absorve a energia do outro, porque se trata de uma absorção. Veja um analista depois de 8 horas de consulta. Ele foi absorvido. Isso não é suficientemente teorizado. É, por exemplo, a questão do trabalho com os psicóticos. É claro e muito conhecido por todos os que trabalham em hospital com pacientes psicóticos que esse trabalho provoca vontade de dormir. Há algo que acontece na transferência com os pacientes psicóticos que induz a necessidade de sono. Quero esclarecer com isso a ideia de enxerto. Não só ele suscita o investimento libidinal, mas também o analista recebe coisas desse tecido que ele criou. Esse tecido poderia ser chamado de placenta, porque é um dos exemplos de objeto A, dado justamente por Lacan. Quando Lacan diz que a transferência opera nessas vacilações, nessa contração e dilatação, abertura e fechamento das bordas orificiais, é preciso situá-la no nível matricial, e especificamente no ponto de partida, na fonte da pulsão. Ao invés de dizer que a transferência é a atividade da pulsão que cerca o objeto e volta para o ponto de partida, diremos que as bordas palpitam. Elas se fecham e se abrem. Dizer que as bordas orificiais da zona erógena se abrem e se fecham quer dizer exatamente que a pulsão se desloca, vai e volta. É a mesma coisa. Isso mereceria ser explicado mais longamente, mas podem acreditar no que digo. De um certo ponto de vista, é a mesma coisa. Dizer que os orifícios palpitam e que a pulsão se desloca em torno de um objeto são duas expressões que querem dizer exatamente a mesma coisa. Vamos agora à questão da recusa. Esse termo corresponde ao que Freud, no texto sobre os tipos de entrada na neurose, chama de frustração. Há um problema com a tradução do termo alemão. Certos autores o traduzem por frustração, enquanto outros, como Lacan ou Nast, se opõem a essa tradução e consideram que o termo correto é recusa. A recusa é constituída, antes de tudo, por toda a situação analítica, pelo dispositivo analítico. Não é apenas a reserva, a ação do analista, não é apenas o silêncio matizado do analista, é o divã, a regra fundamental, etc. A recusa não é simplesmente o fato de que o analista esteja em silêncio, a não resposta às demandas de amor, mas também é, no momento da segunda recusa, como se o analista dissesse: não há relação sexual possível. A recusa é a abstinência mais extrema no caso da experiência analítica, isto é, eu não sou objeto sexual. Eu disse na outra vez que a recusa começava sendo o que o analista se recusa em si mesmo. Só há recusa a partir daquilo que ele se recusa em si mesmo. Isso não corresponde a uma interdição. É recusar-se a si mesmo, porque isso volta para si. E essa volta para si é pensar o campo da experiência analítica como um campo sexual, como um campo pulsional. Se o analista percebe a experiência da transferência como uma experiência pulsional, se faz uma abordagem econômica da transferência, como diria Rado. Tem chances de encontrar essa recusa em si, a qual lhe permitirá adotar uma posição apropriada à experiência do tratamento.